Olá! No programa de hoje eu vou bater um papo incrível com duas mulheres que desde novinhas se dedicam ao vôlei. Num certo momento da vida delas, elas deixaram isso guardadinho, adormecido, casaram, tiveram filhos, tocaram suas vidas e suas profissões. Mas o amor pelo esporte falou mais alto, elas retomaram esse amor e a gente vai contar a história delas agora. Me acompanhe! Sabe aquela história? Ah, chegou aos 60 anos, vou ficar sentadinha na cadeira de balanço, cuidando dos netinhos. Isso parece até a história da carochinha, do tempo das nossas bisavós, porque hoje a história mudou. As mulheres estão cada vez mais incríveis, tocando suas vidas, extremamente produtivas, e por isso a gente veio conversar com duas delas, Jó e Dea. E a gente vai bater um papo incrível sobre a paixão pelo esporte, como é a produtividade da vida delas e como elas retomaram essa história que começou lá pela adolescência e hoje faz parte ativamente da vida delas. Olá, meninas, tudo bom? Primeiro, você, João, me conte sua história. Como é essa história com o vôlei? O esporte que a gente se refere é o vôlei, que você começou com 11 anos. Mas quem é essa mulher? Eu sou uma pessoa que comecei a jogar vôlei com 11 anos de idade, né? Fiz parte da seleção paraibana e depois me casei, tive filhos. Aí no casamento eu parei 18 anos e depois voltei a jogar o vôlei. E hoje não paro mais. Como é a sua vida com o esporte e com relação ao trabalho? Porque você tinha uma atividade de vendas, que você inclusive tem até hoje, não é isso? Como é isso? Eu me Criava aposentei, filho? eu trabalhava no estado, né? Que eu sou psicóloga e trabalhei 38 anos no estado, então resolvi me aposentar e tinha uma loja também que vendia lingerie, aí resolvi fechar e depois dos 60 eu resolvi viver. Então eu continuo vivendo, porque hoje eu tenho tempo de praticar o esporte e tenho tempo de viajar e tenho tempo de fazer minhas vendas. E não é uma coisa imposta pela vida, é uma escolha de uma mulher madura. Exatamente. É isso que essa maturidade lhe proporciona, essa Com escolha. certeza, verdade. Daí e você, me conta sua história. Então, mais ou menos como Josélia, eu comecei muito cedo também a praticar esporte. Dentro da minha vida mais simples e tudo, foi uma escolha através da escola que eu estudava e que me proporcionava também essa questão de viajar, de poder sair de casa, de fazer algo que ali eu aprendi realmente a desafiar, a superar determinadas coisas. E foi um esporte que foi me trazendo também amizades, um novo lar. Eu tinha um novo destino, sempre uma nova coisa para fazer. E até hoje eu mantive isso. Passei também um tempo afastada. Foi um tempo em que eu me afastei de João Pessoa, fui morar em outra cidade. E lá eu fiquei um pouco distante das quadras. E foi um tempo realmente para mim que eu senti falta. Mas eu fazia outras atividades. E no local que eu morava, sempre gostei muito de movimento. E aí eu cavalgava, eu caminhava, fazia trilhas, outras atividades que cabiam no local que eu morava. Nunca deixei, na verdade, de me exercitar, de fazer atividade física. E também trabalhar. Eu sempre gostei e precisei e me mantive trabalhando. Acho que eu fiz vestibular com 16 anos de idade, fui bem nova. E depois disso eu já comecei a trabalhar. E 17 anos, 18 anos, eu já estava na ativa. Mas o esporte sempre esteve na sua vida? Sempre, sempre se manteve. Eu conseguia conciliar sempre estudo, trabalho e o esporte. Para você, como foi essa história dessa parada, desse esporte que você ama tanto, vocês duas amam tanto, para cuidar de filho, de casa? Como foi essa saudade? Doía muito? Doía, né? Porque você gosta do vôlei, você gosta de praticar, mas na época a prioridade era realmente os filhos, né? Porque filhos e universidade. Nunca deu para conciliar? Na época não dava para conciliar, por conta de filho, que era filho pequeno e tinha a universidade também.
Aí depois que eu terminei o curso, aí foi o curso de psicologia, foi que tive mais um tempo para voltar para o esporte. E no seu caso? Já no meu caso eu conseguia. Eu levava minhas filhas para a quadra e colocava elas lá sentadinhas, aguardando. Às vezes as colegas ajudavam ali no movimento delas e eu introduzia também elas na quadra e dava para levar quando eu podia. E interessante que quando eu fazia universidade, eu cheguei a fazer um segundo curso, eu tenho 2 formações, como química industrial e como pedagoga, hoje atuando como pedagoga. E nessa fase de química industrial, eu levava filho para a universidade, enfim, eu conseguia fazer um jogo de mãe, dona de casa, precisava trabalhar, precisava também fazer minha atividade, nunca me afastei dela. Só nesse tempo que eu passei mais distante de João Pessoa. E em épocas, quando eu estava fazendo pedagogia, que eu fazia universidade à noite e trabalhava durante o dia, eu levava meu material de vôlei dentro do carro, falava com o professor da disciplina que eu estava cursando, do componente, e aí pedia a ele para me ausentar um pouquinho mais cedo, porque eu precisava chegar no ginásio na hora que o treino começasse. Condicionamento físico já tinha. E aí eu trocava de roupa no meio do processo, era indo para o ginásio, botando joelheira e botando tênis nas paradas dos faróis, e aí eu parava do semáforo e trocava ali, eu botava alguma coisa que fosse necessário para já chegar para o aquecimento. E como foi essa união de vocês em torno do vôlei? Me conta. A gente já treinava na quadra. Então, quando eu me aposentei, porque aí eu tive tempo de ir treinar na areia, aí chamei ideia para ir treinar também, e a gente treina no CT lá na praia. E a partir daí a gente disse, vamos jogar dupla? Vamos. E aí começamos a treinar. Me conta essa história de vocês duas enquanto dupla. Inclusive, orgulho da Paraíba, né? Sim, né? Me conta essa história. Aí, 2019 foi quando a gente começou a treinar. E depois a gente pensou, vamos, porque a gente não vai jogar um brasileiro. Então a gente foi, treinamos, nos preparamos para ir para esse brasileiro, em Saquarema, em 2022. Então a gente foi e lá conseguimos ser campeãs brasileiras, dupla 59 mais. Olha só, gente, botando muita menininha no arrasto, no solo. Me conta como foi essa conquista, mulher. Foi difícil, não foi fácil, foi emocionante. Porque lá nós jogamos na chave, ganhamos, fomos classificadas. Aí, quando foi na final, era uma disputa de 2 sets. No primeiro set, a gente não ganhou fácil, a gente ganhou de 21-19. No segundo set, nós estávamos ganhando de 11-7, quando o meu ombro saiu do lugar. Meu ombro deslocou e eu segurei o braço. Então veio todo aquele atendimento médico, que graças a Deus lá atende. E que não tinha nada a ver com a idade, era o problema que qualquer pessoa poderia ter. Qualquer pessoa, qualquer atleta pode acontecer, né? Mas nem por isso esmureceu. Não. Aí veio o médico, colocou o ombro no lugar. Agora a senhora vá para a sala de fisioterapia para colocar gelo no ombro. E o jogo termina aqui. E o jogo termina aqui, eu disse Ainda não. teve esse checkmate. Sim, por isso que foi emocionante. Eles, e aí, como foi essa virada? Vá para a sala de fisioterapia. Eu disse, vou não. Nós ganhamos o primeiro set, nós estamos numa final, ganhamos o primeiro set, eu vou voltar para a quadra e nós vamos ganhar o segundo set e vamos ser campeãs. Que coisa Mas linda. seu ombro vai voltar, vai sair do lugar. Eu digo, você está aqui, você coloca ele de novo. E assim fizemos, voltamos para a quadra e fomos campeãs. Como é o dia a dia dessas duas atletas maravilhosas? Bom, eu faço atividade praticamente todos os dias. Eu faço academia segunda, quarta e sexta, eu jogo vôlei de praia segunda, quarta e sexta e vôlei de quadra terças e quinta. E domingo ainda tem uma peladinha lá na praia. O mesmo ritmo dela é mesma coisa. O mesmo ritmo. Nós treinamos juntas no mesmo centro de treinamento na praia, segunda, quarta e sexta. Temos essa prioridade de ter um centro na beira-mar, que nos traz também muito prazer, é muito prazeroso estar lá às 3 da tarde, segundas, quartas e sextas, tocando aquela areia e vendo aquele mar e jogando voleibol. Então isso é uma terapia para a cabeça e para o corpo. E terças e quintas no ginásio, na quadra, com as meninas bem mais novas que a gente, certo? Mas que nos dão a mesma condição
estar com elas, de acreditar também no que a Nem gente todas faz. foram campeãs. Pois é, e trazer esses resultados, né, que de repente são muito estimulantes para a Qual gente. é a sensação? Eu vou fazer a mesma pergunta para as duas. Qual é a sensação de, nessa parte da vida, ser consagrada uma campeã em Saquarema, por exemplo? Diga, por favor. Para mim, o mais gratificante é jogar com as meninas mais novas e elas chegar para a gente e dizer: vocês duas são exemplo para a gente. Isso é muito gratificante. É uma sensação incrível, né? E para Muito. você? É verdade. É essa sensação de que a gente continua sendo, poder ser um exemplo, né? Poder ser uma força, poder ser um caminho. O esporte, Inclusive para essa que vos fala, né? Que não pratica esporte nenhum. o caminho do esporte ainda é um caminho muito saudável, muito bom para se viver, certo? A gente vive, vamos dizer assim, de família em família, porque a gente se ajuda, a gente colabora, a gente viaja junto, a gente passa os perrengues coletividade, junto. sobretudo, né? Mãos dadas. Quando uma está doente ou quando uma está mal, a outra está lá junto, dando força, levantando. Então, isso é família, é uma outra família. Então, esse lado de voleibol na vida da gente como 60 mais, ele é incrível mesmo. Meninas, não existe atleta sem troféu, medalha. Para vocês, qual o mais significativo até agora? Para mim, é o troféu que a gente ganhou Esse de em campeão Saquarema? brasileiro em Saquarema. E para você, amor? A mesma. O mesmo Então vamos troféu. falar sobre essa importância. O mesmo na vida de troféu, vocês. porque isso aqui é um ganho que foi em dupla. Na quadra nós temos 12 pessoas e aqui somos a dupla. É um esforço duplo. O time de uma é construção só diária. a dupla. Então é realmente Uma conquista. uma conquista e que foi uma conquista difícil, não foi fácil chegar até isso aqui. E vamos nos preparar esse ano para voltar para Saquarema para defender o nosso título. Né? É uma conquista que para a gente representa muito o que a gente vive hoje dentro do voleibol master, né? E também representando a Paraíba, né? Que é a nossa terrinha e que tem tanta carência em master, de ser representada lá fora. Então, para mim, esse troféu é muito significativo. Tem um gostinho de vitória, assim, muito bom. E mais ainda, a gente estava dentro do Rio de Janeiro, vencemos uma dupla carioca, que já era campeã, então a gente, vamos dizer assim, ocupamos o lugar delas no pódio. E foi realmente muito, muito legal. Ter a torcida de lá também a nosso favor, porque a gente jogou bonito. Eu acho que foi um jogo realmente que valeu a pena. E fomos parceiras mesmo até o final. Uma ajudando a outra, uma compreendendo a outra. A maturidade Também entrou em quadra. dessa idade ajudou nesse processo? Ela entra em quadra, não tem como. Nós entendemos o respeito, nós entendemos o limite de cada uma, nós entendemos o que aquela outra está fazendo de melhor para ajudar. Então, é uma outra... A Déia e a Jó, de 20, 30 anos, não teriam essa maturidade? Em alguns momentos desse jogo, É diferente, acho que Isso hoje é ajudou bem muito. diferente. essa é a Bem diferença. O ímpeto de você querer ganhar, de ser competitiva, ele existe. Mas quando a gente atinge essa idade que nós estamos hoje, tem outras coisas contam, outras emoções, outra forma de se respeitar, de levar a coisa. E a gente consegue hoje ter isso aí. Teve uma hora no jogo, e eu posso até contar esse detalhe, que eu levei... Começou o jogo e a menina lá sacou em mim e eu errei dois passes. E nesse momento, Jó olhou para mim e disse, já deu, já errou demais. E aquela fala dela foi tão calma, mas foi tão Abasteceu. forte, me levantou tanto, eu disse, você tem toda a razão, já deu. E a partir dali, mudou a página, virou, entendeu? Ela soube me levar e eu tenho certeza que eu também faço isso com ela, porque eu entendo É o sabor da qual maturidade. qual é o momento que ela tem e que naquele momento ela não fez porque ela simplesmente quis fazer, não, porque ela não conseguiu. Então, a gente tem que ter essa maturidade para entender. Eu não tive maturidade para ouvir essas coisas e não chorar. Eu me emocionei com vocês porque é a história de você entender o momento, entender o seu limite em quadra e na vida. Ter mais de 60 significa isso para vocês?
com menos do que isso, talvez não tivessem esse resultado? Eu acho que isso adquire-se com o tempo. A gente vai tentando, vai aprendendo, vai conhecendo o outro. E respeitar o ser humano é algo muito importante. Bom, era para falar de esporte, não era para se emocionar, mas com essas mulheres maravilhosas, é óbvio que eu tive que chorar um pouquinho. Agora a gente vai para outro lado da história. Quem são essas mulheres com mais de 60 anos? Quem é você com mais de 60 anos? Então, hoje, eu posso dizer que eu sou uma mulher ativa, continuo trabalhando na minha profissão, certo? Sou professora na escola privada, trabalho com crianças entre 7 e 8 anos de idade, terceiro ano fundamental. E para mim é gratificante demais sair de casa todos os dias para trabalhar com essas crianças. Elas me dão uma certa troca de vida. É como ter uma experiência todos os dias de como renascer, de como começar de novo. E, em contrapartida, eu passo para eles aquela professora que se dedica, que se reinventa, que ressignifica e que procura dar o melhor de si para que eles caminhem, tenham sucesso. Então, essa é uma meta, é a DEA de mais 60, que tem esse objetivo. Essa maturidade, ele traz essa serenidade para esperar as coisas com mais calma. E também, eu acho assim que a experiência como mãe e como avó também Quantos conta filhos e nesses quantos netos? momentos. Então, eu tenho 5 filhos, são 4 mulheres e um rapaz, e 3 netos. Aquela vovó que ainda cuida, que está ali à disposição, deu vez a uma mulher extremamente independente, Pois é. né, que gosta de esporte, que se dedica a esporte, mas que não abre mão também desse papel dona de casa Não. e dessa mulher que cuida. Que também chega junto, que também brinca com a neta, que também tem que ter o espaço para fazer um brinquedo, para ter uma conversa, que precisa também sair com as filhas para poder comprar algo, para poder ser aquela mãe presente, que gosta de viajar para encontrá-las, as que moram longe principalmente. A mãe que gosta de dançar, a mãe que gosta de assistir filme, a mãe que gosta de ir para a cozinha com o marido, tomar uma cervejinha junto e cozinhar algo interessante. É aquela mulher de 60 anos hoje, com mais de 60, né, que eu posso dizer que é assim, e que encontra espaço para encaixar as coisas boas da vida. É também dar valor a sentar num sofá e assistir um bom filme. E para você? Para mim, mulher de 60 é uma mulher que já viveu muitas coisas, já criei filhos, então agora é como se eu tivesse assim, missão cumprida. Então agora eu vou olhar para mim. Viagens, o esporte que eu pratico, e na minha casa não existe aquele, vou almoçar na casa de mamãe, na casa de vovó, porque vovó não gosta de cozinha. Quais são as coisas que lhe dão prazer? Diga aí, coisas mínimas que você não fazia porque tinha um menino para cuidar, porque tinha uma casa para tocar, porque tinha suas atividades profissionais e que agora, com mais de 60, você se dá o luxo. Curtir o neto é a melhor coisa. Quem era a Jó dos 40 anos? A Jó dos 40 anos só vivia para trabalhar. Então hoje eu trabalhei muito para chegar e usufruir essa vida que eu tenho hoje, depois dos 60. E qual é a maior alegria que você tem hoje? Sem falar no esporte, porque é uma conquista diária, uma alegria diária. Um dia chora, outro dia sorri, né, com as conquistas, as medalhas. Mas para a mulher? É ver os filhos que se consagraram na vida. Uma é advogada, o outro é construtor. Então isso para mim é muito gratificante, muito. E depois dos 60 tem um sabor especial, isso? Tem o sabor de dever cumprido. Você saber que você cumpriu com a sua missão. E ainda tem muita missão pela frente, só que mais com você agora. Agora é comigo, é viajar e cuidar do Cuidar de si. e aproveitar. Cuidar de si. E para você? Eu acho que Jó diz uma coisa muito interessante. Filhos é muito gratificante. É quando você constrói uma família, no caso a minha é bem maior do que a dela, né? São 5, e assim, a gente sente que quando eles caminham e estão lá prontinhos, te dá uma certa
leveza, te dá sabe, aquela segurança, aquela tranquilidade de saber que eles estão bem, que aquele foi o caminho que, claro que tem as dificuldades no meio, a gente não pode deixar de enfatizar isso, mas com todas as dificuldades, aquilo aconteceu e da melhor forma, e ali está tudo bem, aquele é o caminho, a gente preparou, a sabedoria, né? A gente preparou. E continuar junto, tá junto, curtindo com eles ali. Eu digo que eu sou muito da brincadeira, sabe? Quando eu chego numa reunião de família, quando junta todo mundo, dá um bocado de gente. Porque juntos agregados, né? Os meus genros, e agora Nora também. Então, assim, quando junta todo mundo, é uma satisfação incrível. E esse é o lado bom de você viver essa fase também. É o lado de você estar ali brincando, descontraído, sendo aquela mãe, sendo aquela sogra e sendo amiga, ou mãe, ou sogra, ou irmã, que seja, tia, mas que seja amiga, antes de mais nada. Que consiga falar a mesma linguagem que eles. Quando a gente, com mais de 60, se atualiza na vida, a gente consegue isso. A gente consegue falar do mesmo jeito que eles, a mesma linguagem, não aquela linguagem de antigamente que era de cima para baixo. Era, muito lá atrás. Que se dizia que era a fala da sabedoria, mas nem sempre era. E assim, você pode ser sábio sendo atual. Você pode falar em tecnologia também. Você pode ter essa versatilidade na sua vida de mais 60. Porque isso é ser uma mulher 60, é mais. Existem prós e contras de mais de 60 anos? Você acha isso? Para mim só existe pontos a favor. Só positividade? Só positividade. Porque tem hoje... algumas coisas que você acha que você não teve nunca e que a partir dessa idade você conquistou e que lhe abastece profundamente? Tempo para mim. Isso foi a coisa principal, depois dos 60. Porque eu me aposentei e aí eu tenho tempo para viajar, para praticar esporte, me cuidar, curtir o neto. Isso sim, eu conquistei depois dos 60 anos. Você acha que mudou muito essa história da mulher de 60 hoje em dia? Mudou. O que foi que mudou para você? Mudou, porque antigamente a vozinha ficava em casa fazendo o seu crochê, cuidando de neto, usando uma roupa que hoje a gente joga na praia de biquíni, com 60, a gente joga na praia de biquíni e tô nem aí. Antigamente isso era transgressão. Não, era transgressão, não podia. Hoje não. Mulher depois dos 50 não podia usar um biquíni. Exatamente, é verdade. Acho que a gente já se permite, né, Jó? Isso, de boa. De uma forma bem tranquila. É o que traz a maturidade, essa segurança, né? Esses medos, essas inseguranças de 30, de até 40 anos não existem mais. A gente sabe que a gente tem as ruguinhas, a gente sabe que a gente já tem os pontos da idade. Nós sabemos que temos cartãozinho de estacionamento de idoso. E olha como a gente sabe aproveitar isso. Na fila lá do nosso voo, quando a gente vai para a fila prioritária, as meninas, as nossas amigas ficam tudo, olha, que é isso, olha, ela não era para ela estar ali, elas não são para estar ali naquela fila. E a gente fica só de boa, só passando lá. Mas é porque a gente conquistou isso, de uma forma leve, de uma forma tranquila. E é assim que a gente tem que levar a vida. Meninas com mais de 60 anos, muito obrigada pela nossa conversa. Foi incrível, eu me emocionei. E eu termino, inclusive, agora emocionada de aprender tanto com vocês, embora nós sejamos quase da mesma idade, mas é muito bom, seria muito bom se as pessoas pensassem como vocês. Então que vocês sejam exemplos e a partir de agora colhem na TV Cidade, que agora vocês vão ser entrevistadas de vez em quando, porque eu tô cheio de papo. Então é isso, a gente encerra esse papo maravilhoso, emocionante, como vocês veem, eu me emocionei. Foi incrível conhecer essas duas meninas maduras e eu convido vocês para acompanhar esse programa que traz muita história de vida bacana. Até a próxima!